Meu nome é Renata Borja. Eu sou Renata Moreira. Sou Cida Lopes. E eu sou a Simone Miranda. E juntas nós formamos O Quarteto Psi. Redes Sociais. Quem você quer ser? Gente, o brasileiro fica em média 3 horas por dia nas redes sociais. Muitas crianças estão tendo acesso às redes desde novinhas. Eu achava que era mais. Aqui, Achava isso que era mais. não, sabe por quê? Porque eles ficam na internet. Quando a gente pensa em rede social, são 3 horas. Agora, as redes sociais, elas estão trazendo modelo para as pessoas, Sim. né? Quem elas querem ser, quem elas precisam ser. E o impacto disso na saúde mental, gente? Nossa. Enorme. Vamos pensar assim, quando a gente era criança, que não tinha rede social, né, gente? Quando a gente era criança, o nosso modelo vinha de onde? Nosso Televisão. modelo vinha da televisão, mas mesmo assim era uma televisão Sim, tão distante, é né? verdade. Vinha dos primos, dos irmãos, amigos, dos dos amigos da colegas. escola. Se a gente for pensar nosso modelo na nossa época, ele vinha de, sei lá, 30 pessoas, no máximo. Sim. Hoje, se a gente for pegar quantos seguidores um adolescente tem, quantos seguidores o adulto tem, que está modelando quem ele quer ser, o conceito de bonito, feio, certo, errado, valioso, De falta. sem valor. Quantas pessoas estão modelando o nosso cérebro hoje com as mídias sociais? Milhares. Isso está trazendo tanto sofrimento, né, gente? Porque, assim, a gente acaba tendo acesso a um padrão perfeito, porque o que é divulgado nas redes é só coisa boa. É corpo bonito, é rosto bonito, é sucesso, é uma viagem legal. Ou seja, só compartilham o que dá visualização, o que gera curtidas. Mas o quanto isso impacta nas pessoas no sentido de comparação, né? Eu não tenho aquilo, eu não sou aquela pessoa, o meu corpo não é daquela forma. Né? Eu não tenho potencial para poder fazer aquela viagem. Então, isso está trazendo um sofrimento muito, muito, muito grande. E eu diria desse número de horas, né? Então, vamos pensar que a gente tá ali vendo alguma coisa bacana que está acontecendo por 10 minutos. Então, eu tô ali 10 minutos vendo aquilo. E vou fazer outras coisas, vou me conectar com as coisas da vida real. Agora, se eu passo 3 horas vendo aquilo ali, né? Isso gera, né, pensando a nível neural, estímulos, inputs que vão modulando as minhas referências. Sim. Porque hoje, se a gente pega um adolescente, eu acho até que esse índice para os adolescentes... Você tem esse número dos adolescentes, quantas horas que eles passam? Porque eu imagino que seja mais do que os adultos, porque o tempo deles é mais livre. Eu acredito que sim, mas não. Não tenho esse Mas vamos índice. pensar quantas horas um adolescente passa. É como se a vida fosse ali. É como se a vida acontecesse ali. É como se tudo fosse de referência, tivesse ali dentro, né? E a gente sabe que as referências, muitas vezes, são referências distorcidas, são referências que têm um viés da ilusão. Sim. E eles vão formando esse autoconceito Sim. a partir disso, né? O Assim, autoconceito. eu sou bom ou não, eu sou querido, eu sou gostável. Isso interfere, né, gente, no desenvolvimento, assim, da pessoa. Não, e eu acho que é uma coisa, para mim, uma das coisas mais sérias é o significado do que eles vão criando como valores. Então, assim, é o deslizamento, né, do que era que você era, do que você tinha e agora do que você aparece. Porque o aparece não tem o concreto, né? Aparece tudo que a pessoa quiser ser ou quiser mostrar, Ela mostra, ela né? mostra, né? Então, e isso é uma coleção, a gente vira um consumidor de ilusões, porque nós não temos, nós adultos, nós aqui formados, profissionais, nós nos traímos, a gente pensa. Quantas vezes eu falo assim, gente, nossa, mas que bunda bonita dessa mulher, nossa, que roupa linda dela. E eu falo, gente, para que eu quero? Né? Ou o que é que realmente eu quero. Agora imagina criança que é totalmente vulnerável, que está totalmente Esponjinha, exposta, né? É. O tanto que isso traz de realmente estrago e a sensação de fracasso, de insuficiência, que nada é suficiente, porque sempre vai ter um post a mais, uma coisa Alguém mais. na frente, alguém atrás. Então, Sempre vai ter alguém na frente, alguém atrás. Essa questão de referência, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente
tem o que a Rê falou, a referência de pai, de mãe, de primo, de prima, e que isso a gente ia construindo dentro daquele ambiente que a gente foi criado. Hoje em dia, essa referência, ela não tá mais sob o controle dos pais, de uma certa Sim. forma. E tem acontecido muito a questão do forjar, que eu acho que é sério, porque algumas pessoas forjam para parecer, para Sim. tentar se adequar dentro daquela ideia do que elas entendem que seria adequado. O outro acha que aquilo que ele está forjando e que ele está tentando mostrar que seria adequado é verdade, e ele também se cobra de tentar fazer algo daquele tipo para poder atender aquela demanda. Então, hoje a gente está vivendo... sabe qual é a sensação que eu tenho? Que nós estamos vivendo numa sociedade mentirosa, numa sociedade falsa, né? Que é o simulacro, né? Não sei se vocês têm ideia do simulacro. O que é o simulacro? É aquela imagem, quando a gente vê uma foto de um hambúrguer, por exemplo, de uma lanchonete lá no outdoor, ele é muito mais bonito do que o hambúrguer que você na hora que você vai comer. Então, isso é um simulacro. A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo um simulacro generalizado, ou seja, as pessoas estão vendo um mundo que ele não existe e ele não é real, e elas estão começando a se iludir diante desse mundo. Sabe o que hoje a gente vindo para cá, eu e Simone, a gente estava conversando e me chamou muita atenção que eu estava falando com ela sobre uma notícia que aconteceu aí de uma mulher que foi violentada, que foi estuprada, e que ela foi estuprada dentro do metrô, ficou 45 minutos sendo estuprada, e As todo pessoas mundo estava filmando. Então, assim, me deu uma percepção de que existe uma desconexão das pessoas com a vida real. É um pouco disso. Eu estou tão preocupado em produção, em produzir um simulacro, que eu estou tão preocupada em mostrar alguma coisa para apresentar algo de interessante, para eu ser interessante para as pessoas, que como eu estou preocupada em ser interessante, então se eu postar uma coisa que eu estou achando aqui que foi esquisita, eu vou postar isso e os outros vão achar legal. E ela não está pensando que ela pode ajudar aquela pessoa, que ela pode intervir, que o que ela vai fazer ali é muito mais legal, ela vai ser uma pessoa, ela vai ser de verdade. Não, eu acho que é a banalização, né, em função de um objetivo. Tem um filme muito legal que retrata isso, que chama Abutres, que é em cima disso, assim, porque é uma coisa que nós estamos vendo. A notícia de violência, de crime, ela era vedada, né? Tinha tarja preta, Hoje não. Hoje, quanto mais ao vivo e a cores, mais sucesso tem, né? Então, tem um objetivo que as pessoas acabam ultrapassando a questão do valor, da humanidade mesmo. Né? E Cidinha, vamos pegar o título do nosso programa, Quem Eu Quero Ser versus Quem Eu Sou. Então, quando a Renata fala da sociedade simulacrada, vamos pensar assim, né? É a vida dentro da mídia social. Porque a mídia social, ela deixou de ser uma ferramenta, seja de lazer, seja de... Ela passou a nossa vida passou a estar aqui dentro, gente. É porque ela dita, né, o que você tem que fazer, como que você tem que ser. Mas se vão pensar, existe uma vida aqui dentro e existe uma vida real. Sim. A vida aqui dentro é a vida de quem eu quero ser. Eu tô ali postando quem eu quero ser, eu tô seguindo quem eu quero ser, eu tô validando quem eu quero ser. Mas existe a vida fora. Eu acho que a vida, ela não está sendo forjada. Eu acho que a vida está acontecendo no lugar errado. Porque a vida está acontecendo aqui dentro, aonde, na verdade, ela acontece do lado de fora. Mas sabe o que eu penso até? Eu penso até que não é só quem eu quero ser. É quem eu mostro ser. Porque, às vezes, quem eu mostro ser, eu estou querendo mostrar muitas vezes uma adequação, ou quero... Eu acho que... Eu quero, né, Rê? Eu quero mostrar aquilo que eu quero ser, né? Eu tô mostrando algo, uma faceta de mim, que é o que eu desejo. É um teatro, né? É um script, né? Eu acho que muitas vezes é o que eu desejo, mas o que eu tô colocando é isso, assim, na maioria das vezes é o que eu desejo, mas nem sempre vai ser o que eu desejo, às vezes vai ser o que eu acho que o outro deseja ver. Ah, sim. Pois é, o que Às vezes o que eu acho é que
Vou mostrar para o outro aquilo que eu acho que eles querem ver de mim, não a pessoa que eu acho que eu sou, que eu gostaria de ser ou de me apresentar necessariamente, aquela adequação que eu quero fazer. Porque nós queremos pertencimento, gente. Quem não quer pertencer a um grupo? Por que a moçada toda, tá usando cabelo azul, todo mundo põe cabelo azul. Depois o cabelo é cor-de-rosa, aí todo mundo põe o cabelo cor-de-rosa. Então, por que eles fazem isso? Eles querem pertencer a um grupo. Então, aquele grupo faz isso, eu vou fazer isso também. Porque é mas legal fazer ok, isso, não eu acho necessariamente que eu acho isso legal. é uma característica de todo mundo. Sempre foi, né? Nós Necessitar do sempre pertencimento. tivemos as nossas referências, né? Eu acho que a gente não pode condenar como se isso aqui fosse um inferno e o que nós vivemos foi tudo lindo e maravilhoso, né? Não. Dentro do nosso... Não, eu não estou falando que você está falando isso. Eu estou falando que para não ter esse tipo de interpretação, quem está escutando, Sim. né? Mas eu acho que muda hoje é que aumentaram os modelos e que fica muito difícil, porque a escolha, a liberdade, traz uma angústia, porque toda escolha tem uma perda. Uhum. Então, entre você escolher se você vai ficar com a blusa amarela ou cor-de-rosa, você está perdendo uma coisa. Agora, quando você tem o mundo, que nada que você tem, e eu acho que isso entra no Gera conceito de angústia. satisfação. Então, a angústia, que é um sentimento que faz parte da gente, é lógico que ela vai ficar muito mais potencializada tanto de diante opção. desse tanto de possibilidades. Hoje, gente, eu pego, por exemplo, em termos de aplicativos. Eu falo para os meninos, na adolescência, para os jovens, eu falei, olha aqui, gente, tem hora que eu tenho dó de vocês. Porque vocês não vão dar conta de transar com o tanto de mulher que tem. Vocês não vão dar conta de transar com o tanto de homem que tem. E é difícil formar vínculo, porque assim, como eu vou dedicar meu sentimento, minha emoção? Se eu for, nossa, e aquela lá, não peguei? Nossa, ela quer a beija, quer a face, quer isso? Como que você vai dar conta? Porque todo mundo agora é real. Não é aquela coisa que eu sonhava. Eu conhecia meu priminho, meus amiguinhos da escola e o outro. Não, com a internet, com os aplicativos, todo mundo é possibilidade, gente. Olha que coisa legal que aconteceu, Cidi. Não sei se vocês provavelmente devem ter tido a notícia de uma mãe. Ela era uma adolescente e ela foi muito rapidamente para milhões de seguidores. Eu vi isso. E aí, num determinado momento, ela tinha milhões de seguidores fazendo dancinha, ela tinha, né, as características dela lá no TikTok. E aí a mãe olhou para o que estava acontecendo, da vida da filha acontecendo aqui dentro, não estava acontecendo fora, estava acontecendo dentro. E a mãe mandou ela deletar a conta. Milhões de seguidores. E aí foi um auê, né? Todo mundo, mas que absurdo essa mãe autoritária, que absurdo. Porque milhões de seguidores, como é que você tira Você da joga sua... esse fora, esse tesouro, Como né? é que você joga esse tesouro fora? Como é que você faz isso com a sua filha? Você tá tirando dela a oportunidade de fama, de ficar rica. E aí a mãe deu uma declaração, assim, muito sábia, né? E um trecho, a mãe falou uma coisa que muito me tocou. Eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando. A mãe falou assim, eu não quero que a minha filha aprenda que é desse jeito que ela vai se tornar uma pessoa de valor. Não. Então, o que essa mãe estava dizendo? Esses milhares de curtidas vão trazer para minha filha uma referência de que ela é valiosa, porque ela faz dancinha, e ela vai achar que ela não tem que passar pelos Por nada. processos que fazem com que a gente adquira um senso de autoconceito valoroso. Porque o que a gente faz? O que faz a gente achar que a gente tem valor? São as coisas que a gente, de fato, realiza. Sim. E na mídia social, ela fazia dancinhas. E ela falava, eu sou uma pessoa muito importante. Eu sou uma pessoa... Não que não E que fosse, é o suficiente. mas como se fosse suficiente. Agora, né? existe a angústia de ambos os lados, assim, de quem vende o produto e de quem compra. Sim. Então, as próprias pessoas que se posicionam dessa forma têm entrado num questionamento assim, olha, eu estou divulgando uma inverdade, eu estou divulgando algo ali que eu não sou. É um blefe, né? E o fake. filtro, gente, os É fake. filtros, Isso tem gerado um gente, os sofrimento filtros. porque a pessoa percebe o quê? Eu sou querida por uma pessoa que eu não sou, né? E aí vem aquela ideia, e se eu for descoberta? Aham. Né? Então tem quem compra Aham. do modelo ideal, ou seja, existe um modelo ideal que eu não sou,
e também quem está vendendo esse modelo ideal. Agora, gente, vamos pensar numa coisa. O que as pessoas estão fazendo para poder conseguir isso? O tanto de cirurgia plástica que aumentou. Sim. Né? Sim. Compras excessivas, pessoas comprando compulsivamente para poder ter a roupa, ter a marca, né? Corpo perfeito, então a gente vê isso também, Sim. né? Cabelo, tudo hoje, Dívidas, assim, as né, pessoas pra estão conseguir consumindo. ter uma vida que eu não posso ter, É, mas que eu quero mostrar que É. eu tenho. Sim. Sim. Eu não sei se foi o Mário Cortella ou se foi o Karnal que falou uma coisa sobre a questão da mídia, né, das mídias, que ele falava assim, antes era o homem que dava valor ao sapato que ele calçava. Hoje é a marca do sapato que dá o valor à pessoa. É isso, e essa inversão de valores. E aí eu vou entrar numa questão muito importante. Porque antigamente os valores nossos, eles eram passados dos pais para as crianças, ou seja, Por dos geração. avós pelas gerações. Então, os mais velhos, até nas culturas até mais primitivas, os avós é que são até encarregados do cuidado com os netos, para cuidar para os netos, porque eles são os transmissores culturais. E a transmissão cultural é uma coisa importante. Por que ela é importante? Porque ela traz com ela valores. História. E valores traz o quê? Traz suporte, traz segurança, traz bem-estar. Então, hoje, quando você acaba com essa transmissão cultural e você põe no lugar dessa transmissão cultural um jovem que, por exemplo, às vezes ele não tem valores ali organizados e tudo mais, ele está meio perdido. E aquele que está meio perdido, ele vira uma referência para os outros, o que é que vai acontecer? Você vai ter um monte de jovens em sofrimento. Então, isso é muito sério, porque a gente tá tendo uma mudança. Essa mudança, na realidade, é até interessante, porque, não sei se vocês sabem, nos anos 70, 60, 70, as propagandas na televisão, elas eram sempre com pessoas mais velhas. Aí eles viram que estava faltando a própria indústria e tudo mais, viu o seguinte, tem um público que não está sendo atendido, que são os jovens. Então, nós vamos começar a fazer propaganda voltada para os jovens. E aí veio aquelas propagandas da Coca-Cola, aquelas outras propagandas, e os jovens sempre mostrando, né, essa energia, com aquele símbolo de energia. Então, ficou aquela ideia de que ser jovem é bom. Então, essa ideia do que o ser jovem é bom, houve uma supervalorização do jovem e uma desvalorização do idoso e das pessoas com mais experiência. Isso já vem acontecendo na nossa sociedade já há algum tempo. Desde a década de 70, de 80 para cá, é que isso vem acontecendo. E agora, hoje os jovens têm um poder muito grande na mão, porque eles têm um poder de alcançar seguidores, o menino faz uma dancinha engraçada, aí os outros acharem engraçado, mas às vezes ele se põe em risco, às vezes faz uma coisa inadequada, às vezes ele não tem um pai ou uma mãe que está ali olhando, igual essa mãe que você colocou, né? E aí que não está ali olhando, ele faz às vezes uma coisa inadequada, se coloca numa situação de risco, tem até um canal, eu já não lembro aqui mais, a moçada toda conhece, eles fazem coisas absurdas e se colocam até em situações de risco extremo, e aquilo tem 1 milhão de curtidas, é um grupo americano, milhões de curtidas, eles se colocam em risco real de vida, né? Aí imagina se uma pessoa vai lá e vai querer imitar aquilo ali porque achou legal aquilo que aquele canal fez, ele se põe em uma situação de risco para atender uma demanda social, porque ele quer ser legal para os colegas, porque ele quer se incluir. Na realidade, gente, nós todos queremos ser amados, ser incluídos, a gente quer ser capaz. Tem um vídeo na internet, eles né? querem se incluir. Na hora que vocês comentaram, eu lembrei dele, não sei se vocês assistiram, mas ele é espanhol, fala, você conhece sua família. E é uma disputa que eles fazem com 3 famílias, colocam numa mesa e vão perguntando, né, sobre Instagram, né, qual o primeiro filtro, quem é tal artista, com quem casou, enfim, eles vão fazendo perguntas. E aí, à medida que o jovem vai acertando, as pessoas vão acertando, elas continuam sentadas. E aí eles começam a direcionar as perguntas da seguinte forma: como que seus pais se conheceram? Aí um olha para o outro.
Qual é o trabalho do seu avô? Ou seja, Não esse sabe vídeo nada. não sabe nada, né? Eles têm um conhecimento muito grande, né, da vida do famoso, da vida ali pela rede social, mas uma falta de referência, né, da própria vida. Olha E que isso, gente, está interessante. causando assim prejuízo tanto para adultos, porque os adultos também, né, quanto para as crianças. E aí a gente tem que dar conta de avaliar isso assim. A rede social, ela tá me ajudando, né? Eu estou dando conta, eu consigo ficar aqui ou isso está me atrapalhando? Porque isso não é um problema só de crianças inocentes que ainda não se desenvolveram, né? Os adultos têm sofrido com isso também, porque você acaba se comparando, né? Uma pessoa, ela tá divulgando alguma coisa, ela está desenvolvendo um trabalho diferente, então eu tenho que correr atrás, né? Eu tenho que fazer igual. E aí, o quanto isso está causando prejuízo para os adultos também. Então, a gente tem que conseguir avaliar, assim, o tempo que a gente está ficando, o papel daquilo na vida da gente. Eu estou usando para me distrair ou não? Porque na maioria das vezes, né, gente, está sendo muito nocivo, Sim. né? Muito, muito, muito E nocivo. eu acho que é uma forma de anestésico também, É, para eu ia falar não isso, Cidinha. lidar com os vínculos. Uma estratégia Porque, de assim, que você autoalivia, né? E essa estratégia de autoaliviar, pegando um pouco do que a Simone falou, assim, nós somos seres históricos, então é como se a gente tivesse quebrado essa história pregressa e hoje a nossa história está ali para o que está sendo ditado por todos esses seguidores e todas aquelas pessoas que eu sigo. Só que essa história, eu volto a dizer, é uma história que está aqui dentro. E na hora que eu vou para minha história, na hora que eu me deparo com a minha história, o que eu encontro? Porque as pessoas não têm feito pelas suas histórias da vida real. Sim. Elas têm feito pelas histórias da vida virtual. Mas aí é que tá, é um pouquinho do que eu falei antes. Como nós queremos ser aceitos, pertencentes, queremos ser amados, isso é do ser humano, gente. Não tem um ser humano que não queira ser. E hoje, a vida tá ali, eu vou fazer o que tá ali para eu tentar me ajustar e me adequar a esse novo mundo, vamos dizer assim. Só que eu me desconecto do meu ser Do real. verdadeiro, No mundo do real, do né? do meu eu. Na hora que eu me desconecto, eu vou ficar infeliz. Claro. Porque se eu me desconecto, eu tô tentando uma conexão porque eu quero ficar feliz. Eu tô tentando uma conexão porque eu quero me sentir bem. Eu tô tentando uma conexão porque eu quero uma curtida. Meus amigos me curtiram. Ai, eu tive tantas curtidas nessa postagem que eu tive hoje. Mas será que essas curtidas todas que eu tive nessa postagem de hoje, elas mostram a pessoa que eu sou? Né? Muitos estudos estão sendo feitos, Sim. tentando avaliar tudo isso que está acontecendo. A gente ainda não sabe muito bem Sim, o que vai acontecer no futuro. Eu acho que tem né, muitas pesquisas vão tentar decodificar esses novos parâmetros. Mas se a gente pudesse deixar para as pessoas assim que estão nos ouvindo, né, uma sugestão, uma reflexão, o que você falaria, Sidoca? Olha, eu vi o Jabor falando que é uma coisa que eu achei super bonito, assim, que a internet está demonstrando garantindo que há uma felicidade nas coisas. E que as coisas são compráveis e que as coisas não sentem. Então, colocar, né, em cima dessa frase dele, colocar a relação como coisas, coisificar as nossas relações, é a possibilidade de você também poder decidir o que vai ser descartável e o que não vai ser descartável, né? E você foge da responsabilidade, da ameaça que os relacionamentos trazem, que é a possibilidade de frustração, de sofrimento, de rejeição, é lidar com o nosso limite, né? Então eu acho que é um script, é uma fantasia. Ali eu posso forjar de uma certa forma, porque eu posso escolher o que eu vou postar e eu posso escolher o que eu não vou postar. Na vida real, você vai ter. A gente vai ter que lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, a gente vai ter que lidar com as nossas fragilidades. E é mais difícil, né? Ali é mais fácil, porque você pode escolher, você pode se maquiar, você pode se arrumar, você pode pôr uma roupa bonita para chamar uma determinada atenção, mas a vida real não é aquela ali. Eu acho que não está tudo errado, né? Não vamos julgar o menino água fora com o menino lá dentro, né? Mas eu acho que é importante a gente ter, assim, o que eu penso para deixar, né? Para vocês que estão nos ouvindo.
é uma reflexão interna mesmo, né? O que é que eu quero? Que tipo de relação que eu quero? Que lugar que eu quero? Que foi o que você tinha falado a última vez, né? O que é a mídia? O que é as mídias? O que o tempo nos tira? Nos tira um tempo que isso a gente não compra. Nos tira a liberdade da gente poder fazer a escolha, né? Eu acho que isso é essencial. Não é só condenar, porque todo mundo sabe que está. E a gente mesmo se vê, né? Se vê nesse mundo. Há algumas semanas, uma funcionária do Facebook, né, procurou a Corte Americana, se não estou enganada, para fazer uma denúncia, né, em relação à intenção. E aí, em relação ao que você colocou, eu acho que é isso, assim, a gente precisa ter atenção. Eu acho que não dá para a gente andar distraído, né? Hoje, infelizmente, não dá para a gente andar distraído. Então, acho que a gente precisa ter uma crítica, não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso o tempo inteiro, né? Mas ter uma crítica em relação ao que a gente está consumindo, o papel daquilo na vida da gente, né? O tanto que a gente dá conta para a gente conseguir sobreviver nesse sistema, porque isso não vai parar, né? Sim. Isso não vai parar. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse novo momento, né? Essa é a grande questão. E é interessante, a gente tem que também validar o lado bom de algumas Lógico. coisas. Porque, assim, Não, de muitas coisas, sim, né? No meio dessa pandemia, a gente conseguiu ter contato com pessoas. Sim, A gente conseguiu fazer isso através da internet. As próprias redes sociais nos permitem, às vezes, a conectar com pessoas reais que a gente não se conectava há muito tempo, a gente não via há muito tempo, e a partir dali voltar a encontrar fisicamente, ou criar novos vínculos e ali até voltar a encontrar fisicamente. A minha turma de colégio mesmo, a gente voltou a se encontrar depois de mídias sociais. Então, assim, mas aí a gente voltou a se encontrar. A gente voltou a se encontrar presencialmente. Então, por que a gente não pode utilizar isso para fazer conexões? Mas conexões reais. Ou seja, eu acho que a gente tem que ver os benefícios e os malefícios, aonde a gente está escravo da curtida, aonde a gente já não está mais, como que aquilo ali pode ser bacana para nós, como que aquilo ali pode ser prejudicial, aonde eu posso... aonde eu estou acertando, aonde eu, de repente, estou errando, em que pedaço que aquilo está me fazendo mal. E igual essa mãe mesmo, verificou que aquilo ali não está bom, sai fora. Verificou que está complicado, que tem um vício por trás, que tem... Porque todos esses... todas essas coisas voltadas para as redes sociais e tudo mais, eles têm mecanismos voltados para o nosso sistema de recompensa. Então, eles fazem propositadamente para que o seu sistema de recompensa ele seja ali ativado e você queira mais. Tão alimentado. Tão alimentado, você só quer ficar ali. Então, assim, isso é propositado para gerar vício. Porque quanto mais vício você gera, mais tempo a pessoa fica lá. Quanto mais tempo a pessoa fica lá, mais propaganda, mais anúncio, mais você vende. Então, tem toda uma lógica ali por trás disso. A gente tem que entender. Tem que entender. Lógica. Mas qual que é a moral Esse da é o história? Qual é a moral da Eu tô história? aqui pensando, minhas amigas já foram brilhantes, já falaram tudo de muito valioso que pode ser feito, e eu vou só compartilhar o que eu faço. Quando meus olhos estão aqui, eu me pego pensando, o que está fora daqui? Então, eu acho que toda vez que a gente estiver aqui, a gente perde o tempo, né? O tempo passa. Eu me faço sempre essa pergunta, Renata, olha ao seu redor, o que está acontecendo fora daqui? E eu passo a observar o que está do lado de fora. E eu acho que se a gente puder mudar um pouco a nossa perspectiva de olhar, parar de olhar um pouco para essa telinha e olhar para o que está acontecendo ao redor, a gente pode se surpreender. É isso aí, gente. Até o próximo programa.